Sei que o dia, Deus, às vezes não parece bom. Sinto dor, eu mesma não consigo entender como posso andar aqui sem sofrer. Mas amanhã vai melhorar, um novo dia vai brilhar. Eu sei, então vai passar. E por isso eu peço a Ti, Senhor, que ouve sempre o meu clamor. Dá o Teu ombro pra eu chorar. Que paciência Tu tens quando estou só. Quando eu, em vez de seguir, penso só em desistir. Tu sempre me proteges bem, nos Teus braços Tu me tens. E quantas vezes pude comprovar, mas novamente estou aqui, tão cansada, triste e só. Dá o Teu ombro pra eu chorar. Eu tento erguer meu irmão que tantas vezes cai, mas caio também. E corro para o Teu calor, pra aquecer meu coração. Tu és meu amparo, eu sei, sempre me estendeu a mão, mesmo quando eu duvidei. E peço o Teu poder, Senhor, Tua força e Teu amor, e o Teu ombro pra eu chorar. Que paciência Tu tens quando estou só. Quando eu, em vez de seguir, penso só em desistir. Tu sempre me proteges bem, nos Teus braços Tu me tens. E quantas vezes pude comprovar, mas novamente estou aqui, tão cansada, triste e só. Dá o Teu ombro pra eu chorar. Tu sempre me proteges bem, nos Teus braços Tu me tens. E quantas vezes pude comprovar, mas novamente estou aqui, tão cansada, triste e só. Dá o Teu ombro pra eu chorar. Irmãos internautas, recebam aqui a nossa saudação, que a paz do nosso Senhor seja com todos. Prazer voltar a essa igreja de Madureira. Talvez vocês não lembrem de mim, porque eu não vim aqui com essa igreja construída. Eu vim aqui em outras épocas com o Grupo Sândalo. Nós fazíamos grandes programações aqui com o Grupo Sândalo. Ok, foi uns 15 anos atrás, não precisam falar isso, 15, 20 anos atrás, mais ou menos por aí. E depois da igreja pronta eu não tinha vindo aqui. E que linda igreja vocês têm, viu? E ainda bem que nós temos amigos. Eu conheço irmãos
muitas pessoas, muitas. Mas os meus amigos, eles cabem nas palmas, entre os dedos eu posso contar. E todos eles são homens de Deus, inclusive esse camarada aqui. Vocês ganharam um membro, homem de Deus, que faz toda a diferença onde quer que ele passe. Meus amigos que estão longe dizem assim, como é que a gente consegue se amar mesmo estando longe? Porque o amor independe de distância, eu falei para ele, independe, a gente ama simplesmente por amar. E sente vontade de um dia ficar juntos. E hoje nós temos a certeza de que nós vamos estar juntos daqui a pouco, hein? Daqui a pouco, contem vocês. Nós vamos todos, daqui a pouco, estarmos juntos pela eternidade, viu? Eu quero contar para vocês de algo que acontecia lá nos dias de Jesus, que eram parecidos com os nossos dias. As pessoas viviam mais amando o cerimonial, os cultos, as pessoas amavam mais o templo. Os líderes estavam preocupados com o que se fazia e não com as pessoas. O alvo da igreja não eram mais as pessoas, mas sim o templo, nos dias de Jesus. Eu tenho visto, reparado, que nós temos talvez nos preocupado muito com os cerimoniais, irmãos. Temos nos preocupado muito com o pacote que nós recebemos, esquecemos das pessoas. Sabe o que vai nos fazer diferentes nos últimos dias? É quando nós olhamos para as pessoas, ensinamos a lei. Mas ensinar a lei é muito fácil. Sabe o que é difícil, irmãos? É caminhar junto com as pessoas, ensinando a lei. Isso é difícil. Nos dias de Jesus não foram diferentes. Tanto é que as mulheres eram tratadas de maneiras diferentes. Inclusive em Israel, até hoje, as mulheres ainda têm uma forma de serem tratadas diferentes, como os homens. A saber, as mulheres nos dias de Jesus, elas não podiam sentar nos mesmos lugares que os homens, não podiam. Elas deveriam sentar num lado, se tivessem filhas, elas deveriam sentar de um lado, e os pais, se tivessem filhos, sentariam no outro lado. Quando acontecia algum funeral, alguém morria, mulheres deveriam ir à frente do funeral. Mas por que as mulheres? Porque as mulheres indicavam que eram por causa delas que o pecado havia entrado no mundo. Então elas eram as culpadas. E por isso as mulheres iam na frente dos funerais. Olha que coisa. Onde é que está escrito na Bíblia que as mulheres deviam ser tratadas dessa forma? Sabe onde a voz da mulher tinha vez? No tribunal. A voz da mulher tinha vez no tribunal. Se a voz visse confirmada por 3 homens. 3 homens. E se elas ficassem menstruadas, elas eram completamente isoladas. E onde está escrito isso, irmãos? E Jesus vem e acerta as coisas que estavam erradas, rompe com a tradição, chama as mulheres para ser seus discípulos, convida as mulheres para serem líderes do Evangelho. E aconteceu uma certa vez que Jesus, olhando para uma mulher, disse assim, prestem bem atenção, olhando para os olhos dela, e na frente de tantos amigos e muitas pessoas, onde quer que o Evangelho seja levado, será contado o que você fez para a memória sua. Isso foi uma profecia, de tantas profecias que nós tivemos, que nós temos e que já foram cumpridas, apenas faltando o Evangelho de Jesus voltar. Jesus também fez profecias para as pessoas particularmente, e uma delas foi para uma mulher. E eu estou aqui para cumprir essa profecia, de que essa mulher seria lembrada quando eu estivesse pregando o Evangelho. Que mulher é essa? Que mulher é essa? Maria Madalena. Vocês lembram desse episódio? Quando é que Jesus disse isso? Quando ele estava ali, quando ela estava lavando os pés, ungindo a cabeça de Jesus. Querem ler comigo em Marcos capítulo 14? Marcos capítulo 14, verso 3 em diante. Eu leio assim: estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: mas para que esse desperdício todo de bálsamo? Porque esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários
e dar-se-ia aos pobres, e murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, porque a molestais. Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres vocês sempre terão convosco, e quando quiserem, podeis fazer-lhes o bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. E aí ele disse a profecia: em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Esse fato aconteceu onde, irmãos? Me ajudem. Onde aconteceu esse fato? Na casa de Simão. Simão, qual era a condição dele? Qual era a condição dele? Diz a Bíblia aí? O ex-leproso. E onde é que Simão morava? Betânia. Mas se Jesus disse isso para Maria Madalena, que vocês acabaram de falar para mim, o que ele está fazendo em Betânia? Maria Madalena não era o nome dela. Maria sim, Madalena indicava o local de onde ela era. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, irmãos. Há alguns anos viemos em duas mãos. Essa Maria é Maria de Betânia ou é Maria de Magdala? É de Betânia ou Maria de Magdala? Acabamos de ler um relato em que vocês falaram que era Maria Madalena e o relato aconteceu em Betânia. Eu estive em Magdala para estudar um pouco sobre essa mulher. E é bom que a gente saiba que as mulheres eram conhecidas através de alguns recursos. Se elas eram esposas, elas eram conhecidas assim: Maria do fulano de tal, Joana de Vito. Se elas eram mães, e elas eram conhecidas Maria, mãe de Jesus, Maria isso, Maria aquilo. Aliás, Maria foi indicada como mãe de Jesus aqui porque o seu marido já havia falecido, ou não? Já havia falecido. Ele era carpinteiro, trabalhava com pó de madeira, que só hoje foram descobrir que o pó de madeira provoca o quê? Então, possivelmente, ele tenha morrido de câncer. Então, Maria, mãe de... E quando elas não eram conhecidas dessa forma, elas eram conhecidas pelos lugares de onde elas eram. Então, por que Maria de Madalena, se estamos falando de Maria de Betânia? Maria, ela era irmã de mais dois irmãos. Quais eram seus nomes? Marta e Lázaro. Por que Marta e Lázaro? A mais velha é Marta. Lázaro era do meio. Maria era do meio. Maria era da ponta. A mais nova. Os pais já haviam morrido. Os pais de Marta, Maria e Lázaro morreram. E isso provocou grandes dores naquela família, ainda muito mais na caçula. Quem era Marta? Marta era uma tecelã, irmãos. Fazia tapetes como ninguém. E ela vendia seus tapetes em Jerusalém, para os ricos de Jerusalém. Lázaro, ele era carpinteiro. Talvez seja por isso, e por outras coisas mais, que ele se tornou-se amigo íntimo de quem? Eles eram da mesma profissão. Jesus tinha com quem falar sobre sua profissão e Lázaro também tinha. Maria era uma jovem bonita, morena, com cabelos longos, irmãos. Comprovadamente linda, extrovertida, sociável, mas muito carente. Logo depois que perdeu seus pais, ela se tornou muito carente. Eles moravam em Betânia. Betânia fica de 3 a 4 quilômetros de Jerusalém. Quando eu esqueci de trazer as fotos dos lugares, lamentavelmente. Quando você olha aquele templo, o Dome of Rock, que nós conhecemos, aquele templo bonito que parece em Jerusalém, quando nós vemos na televisão, ali por trás daquele templo tem um muro antigo de Jerusalém, que cerca toda a cidade. Então, se você sai daquele muro, você desce por um vale chamado Vale de Inom. O Vale de Inom é onde ficava o lixão de Jerusalém, onde eles queimavam os lixos. Tudo que havia de lixo em Jerusalém, eles queimavam ali. E onde as pessoas morriam também, ou depois de crucificadas, eram levadas para lá.
E se as pessoas eram apedrejadas, embora fosse muito pouco essa atividade, elas eram levadas para o lixão. Então, quando você desce, sai do muro e desce, você passa por um cemitério de judeus, que custa hoje em torno de 500 mil para quem quiser ser enterrado lá, porque o judeu que é enterrado lá, eles acreditam que o Messias, quando vier, vai ressuscitá-los, e eles vão ser os primeiros a entrar na cidade de Jerusalém. Você passa pelo cemitério, vale, e você começa a subir um monte, não sei se vocês conhecem, chamado Monte das Oliveiras. E quando você sobe esse Monte das Oliveiras, você passa por no meio dele, ou quase um pouquinho para baixo, um jardim pequeno, não muito grande. Esse jardim é chamado Getsemane. E foi ali que Jesus dormiu muitas vezes. Muitas vezes. Quando você sobe e chega lá no pico, você olha um deserto todinho da Judeia, todo deserto. Longe, após o deserto da Judeia, você vê o Mar Morto. Eu troco qualquer viagem a Nova York, irmãos, por uma viagem para Israel. Eu amo a cidade, o país Israel. Talvez conheça esse país de cabo a rabo, de tanto que eu o amo. Então, quando você olha para aquele deserto da Judeia, você mais para cá, mais próximo de Jerusalém, você vê algumas aldeias, algumas pequenas cidades, Emaús, Jericó, e dentre elas você vê Betânia. Ali morava Lázaro, Marta e Maria Madalena. Muito carente, muito carente. Enquanto os irmãos estavam trabalhando, Maria visitava muito um tio que tinha palavras bonitas. E esse tio começava a ver assim, mas é minha sobrinha, mas ela é bonita, hein? E começa aqueles pensamentos, os pensamentos são alimentados. Quando nós erramos, quando nós pecamos, irmãos, não é de uma hora para outra não, porque nós já pensamos antes. Talvez já maquinamos antes, já tratamos antes, planejamos antes. Maria visitava o seu tio visitava a Maria, como estão as coisas, Maria, isso, aquilo. Daqui a pouco os pensamentos, os relacionamentos se confundiram. O tio deu em cima de Maria. Os irmãos souberam, falaram, Maria, olha, que história é essa, Maria? Para com isso. E ela era conhecida como Maria de Betânia, não Maria de Magdala, irmãos. Por isso vocês leram a história em Betânia, porque ela era solteira. Embora fosse noiva, ela era solteira. Então, ela era conhecida como Maria de Betânia. Esse relato se deu em Betânia. E depois de algum envolvimento, Maria dizia assim, vocês pensam só maldade, viu? Na cabeça do pessoal da igreja só tem maldade, não tem nada disso. Meu tio só está me confortando, só está me consolando. De maneira diferente, tudo bem, mas ele está me consolando. E os avisos não foram suficientes, até que um dia, eles se viram envolvidos, sabe como? Sexualmente. O tio foi o primeiro namorado de Maria. E sabe o que eles fizeram? O que nós fazemos quando... Qual é a nossa atitude quando nós praticamos alguma coisa errada? Olha, fulano de tal, fala para ninguém não, viu, Vitor? Vamos guardar esse segredo. E isso acontece até entre nós, viu, irmãos? Isso acontece com o ser humano. Vamos guardar esse segredo para nós só. E ninguém. E se alguém acusar, a gente nega. É assim que acontece. Maria também não foi diferente. Acontece que quando a gente faz isso, a gente chega na igreja e olha para a irmã assim, e ela olha para a gente de maneira diferente, e a gente fica pensando assim, ela está sabendo de alguma coisa, não está? O tio ficou pensando, Maria falou alguma coisa, essa mulher ela sabe tirar as coisas das pessoas, né? Então ela tirou de Maria, Maria falou, eu sou sacerdote, eu sou um fariseu. O líder da igreja não pode ser. E ele ia até Maria e dizia assim, Maria, o que você falou, Maria? Falou alguma coisa? Comentou? Não falei nada não, tio. Então, e quando os coleguinhas vinham falar, os amigos, os jovens vinham falar com Maria, e Maria pensava que o tio tinha falado alguma coisa. E ela falava assim, aquele ambiente ficou de tal forma que Maria pensou com ela, eu não vou ficar mais aqui nessa cidade. Eu não preciso disso. Eu quero conhecer novos caminhos, eu quero viver novos sonhos, conhecer pessoas que têm pensamentos para frente, mais modernos. Betânia, as pessoas têm pensamentos muito tradicionais. Não quero mais isso. E conversou com o tio falou assim, é isso mesmo, Maria, vai embora, Maria. A gente inventa qualquer história aqui, que você foi trabalhar, que você fez isso, fez aquilo, mas some daqui, Maria, porque o povo tem memória curta, e ele vai esquecer. E dito e feito, irmãos, Maria saiu de Betânia e viajou em torno de 50 quilômetros
de 70 quilômetros e foi lá para o norte de Israel. E quando ela chega lá no norte de Israel, ela atravessa um mar, que na verdade é um rio. E esse mar é conhecido na Bíblia através de alguns nomes. Mar de Genezaré, vocês já leram esse nome? Mar de Tiberíades, já leram esse nome? Tiberíades, por conta do imperador. E também um outro nome, como é conhecido? Mar da Galileia. Irmãos, impressionante esse mar. E quando ela chega lá naquele mar da Galileia, ela pensa assim, esse é o lugar. Eu queria ter as fotos aqui para mostrar para vocês. E ela escolheu um lugar que fica subindo a montanha, irmãos. Pequena montanha, mas subindo. E lá desse lugar, você conseguia ver todo aquele mar, você vê o outro lado. É uma vista maravilhosa, você vê Tiberíades, você vê toda a Galileia. Daquele lugar ali, você vê as montanhas do Golã, que até hoje a Síria está louca para tomar de Israel, porque das montanhas do Golã, a gente consegue ver quase todo Israel. E Maria pensou assim, onde é que eu vou morar? Depois das pesquisas, as pessoas indicaram assim, vai morar no Rio de Janeiro, lá as pessoas não esquentam a cabeça com nada, lá a gente passa a mão na cabeça de todo mundo. É assim que é conhecido Magdala, irmãos. Nós aqui, diziam eles para mim, nós somos como no Rio de Janeiro. Aqui, nós podemos tudo. E eles pensavam assim. Magdala era uma cidade rica, com baladas, tá? E tinha emprego para todos. Porque Magdala vivia do pescado por conta da Galileia, do mar da Galileia. E eles também viviam da venda de barcos, construíam barcos e vendiam para os outros. Então tinha emprego para todos. Mas para as solteiras só havia 2 tipos de trabalhos. O primeiro trabalho é de lavar as roupas dos soldados romanos, que vinham do outro lado e davam as suas roupas para que as mulheres, as solteiras, lavassem. E o outro trabalho, que as meninas que não escolhessem ser lavadoras, como é que se fala, hein, amor? Ok. Minha esposa é professora de português, se errar aqui já era. E aí então, ou você vai escolher servir aos próprios soldados, mas sabe como? Com o seu próprio corpo. Você deveria ser prostituta. E Maria de Betânia, fez a difícil escolha pela vida fácil. Escolheu ser prostituta. E vieram os clientes. Uma menina bonita, a fama também veio. E à medida que a fama vinha também o ódio das mulheres, das esposas. Vinham também. Ela era odiada por conta disso. E a fama de Maria, olha, saía de Magdala. E ela deixou de ser conhecida como Maria de Betânia para ser conhecida como Maria Madalena, Maria de Magdala. Irmãos, enquanto eu estive em Israel, em Magdala, nos dias que eu estava lá, descobriram, os arqueólogos italianos descobriram ali, enterrados, perfumes lacrados, com os seus bálsamos dentro, intocáveis, irmãos, completamente. E eles chamaram aqueles perfumes de Maria. Maravilhoso, irmãos, saber disso. Dos dias de Jesus. Maria vivia ali e ninguém queria saber como ela foi parar ali. As pessoas só queriam saber, os homens, do serviço de Maria. E as mulheres só queriam saber de odiar Maria. E cada vez que a fama delas crescia, crescia também o ódio que ela provocava nas mulheres. E quando ela andava nas ruas, as mulheres acusavam, você é prostituta, porque você já saiu com o meu marido. Tomara que você seja pega, tomara que a justiça te pegue, isso, aquilo. Todas aquelas acusações. E Maria afundava, irmãos, se afundava naquela vida. Não sabia como sair. Ela tinha desejo, mas não sabia como. Porque ninguém a chamava, ninguém a convidava para saber dela, como ela foi parar naquela vida. Ninguém dava força. Ela havia sido excluída. E sabe o que acontece quando as pessoas são excluídas da nossa igreja? Muitas das vezes, nós pisamos na ferida, nós empurramos mais para fora da igreja, porque é isso é uma característica nossa do ser humano. Quando deveríamos acolher, quando deveríamos curar a ferida. Maria cada vez mais se via distante de Deus, distante da família, distante da igreja. Mas foi nessas condições que ela soube de Jesus, foi nessas condições que Jesus encontrou com Maria. Porque ela soube que havia ali perto de Magdala, a 5 quilômetros apenas, subindo a nordeste de Magdala, você tem uma cidade chamada Cafarnaum. Cafarnaum foi a cidade
onde Jesus escolheu para morar, irmãos, depois que ele começou o seu ministério. E ela foi completamente hoje escavada, onde está a casa de Pedro, um pequeno vilarejo com 3.000 pessoas. Ela soube, havia ali um pregador que ele aceitava as pessoas como elas eram, que ele transformava as pessoas, que ele amava as pessoas a respeito de quem elas eram. E dito e feito, irmãos, Maria desejou tanto conhecer esse pregador, que Jesus desceu de Magdala e passou Jesus desceu de Cafarnaum e passou em Magdala. E quando chega lá em Magdala, Maria ouve um convite de Jesus que muitos outros ouviram, quando ele disse assim, está lá em Mateus 28, vinde a mim, todos que estáis cansados e quando Maria ouviu aquilo e pensou assim, lógico, eu estou cansada, não quero mais saber dessa vida. Como é que ele sabe que eu estou cansada dessa forma? Eu quero sim, eu vou até ele. Mas espera aí, ela pensava, esse convite não pode ser para mim, porque mulher valia menos do que uma criança nos tempos de Jesus. Os homens fizeram isso. Imagina uma prostituta, se uma mulher valia menos, imagina uma prostituta, não é para mim não. E ela perde ali os seus primeiros convites de Jesus. A Bíblia diz que foram 7 convites. Depois ela vê Jesus passando novamente e ouve Jesus falando assim, todo e qualquer um que vem até mim de maneira alguma, o lançarei fora. Não pode ser para outro. Primeiro ele vem e diz que todos que estiverem cansados. Depois ele vem e diz que qualquer um que vá até ele não me lança fora. É para mim. E eu vou seguir Jesus. E ela tomou a decisão ali em Magdala de seguir a Jesus. Foi ali que ela tomou a decisão. Só que ela pensou assim, primeiro eu vou resolver alguns problemas, depois eu vou até lá. Eu vou romper alguns contratos, eu vou falar algumas coisas para algumas mulheres que me ofenderam tanto, e depois eu vou seguir Jesus. Assim nós fazemos até hoje, esse costume continua até os dias de hoje. Primeiro eu vou resolver um problema do sábado, e depois eu sigo a Jesus. Primeiro eu vou resolver um problema com meu marido, com meu namorado, e depois eu vou seguir Jesus. Nada disso funciona, irmãos. Porque se nós formos seguir Jesus, depois de resolvermos algum problema, você não vai seguir Jesus. Nós queremos tanto que Jesus passe na nossa casa, irmãos. Queremos tanto que Jesus passe no nosso lar, no nosso trabalho. Queremos tanto que Ele passe na nossa rua, no nosso bairro. E quando Jesus vem, nós fazemos como Maria. Maria desejou tanto. E Jesus vem e convida. E ela pensa assim, Senhor, vai à frente. E depois eu vou atrás. Eu vou te alcançar lá na frente. Mas quando nós fazemos isso, nada funciona, irmãos. Porque Maria deixou Jesus passar. A semelhança de Maria, nós somos também assim. Deixamos passar oportunidades como essa, chances como essa. Maria deixou Jesus passar. E ele foi. E ela voltou a fazer, a Bíblia diz, 7 vezes pior do que fazia. Se atendia um cliente, ela começou a atender 7 clientes. Começou a ser mais famosa ainda. Começou a ser mais odiada ainda. Até que a fama de Maria extrapola os muros da região e chega até em Jerusalém. E ela recebe um convite lá do pessoal dos líderes de Jerusalém, para ela dormir com alguém de Jerusalém, alguém rico, e ela ia ganhar uma boa grana para isso. Ela pensou assim, se eu durmo aqui com soldados que me pagam uma merreca, por que eu não posso dormir com alguém rico lá de Jerusalém? E saiu de Magdala e foi para Jerusalém. Era uma noite apenas. Não sabia Maria que ela seria usada como isca para que os líderes e soldados e o governo pegassem quem, irmãos? Jesus. E ela foi para Jerusalém e passou aquela noite. Mas o relato diz que ela, no meio da noite, no meio do ato, ela foi pega e foi levada para fora de casa. No caminho, ela pensou assim, é o fim para mim, é o fim. Eles vão me levar para o lixão. Lembra do lixão? O Vale de Non? É o lugar onde eles apedrejam, onde ficam os corpos, onde os cães comem. Eles vão me levar para lá e eu vou ser apedrejado. Acabou, não vou ver mais os meus irmãos, não vou ver mais os meus amigos. É tudo terminado. E à medida que ela ia caminhando, as mulheres, curiosamente, já estavam acordadas, e diziam assim, bem feito para você, agora você vai pagar o preço. Os falsos moralistas que tinham, como sempre existiram, diziam assim, vai pagar, você não deveria ter feito isso, Maria, não sei o quê. E Maria olhava assim para eles, e com um olhar dizia assim,
mas eu também não deitei com você. Não é assim? Mas ela reparou uma coisa diferente, a conduta dos soldados, dos religiosos. Ela não estava sendo levada para o lixão. E mesmo assim ainda colocaram um tapa-sexo nela. Ela estava sendo levada em direção ao templo. E eu queria que vocês vissem o templo, mas eu esqueci as fotos. Aquele templo de Salomão. E ela foi levada ali, no pé daquele templo, onde tinha umas escadas. E sabem quem estava naquelas escadas? Sabem quem estava lá? Jesus. Jesus no dia anterior, ele tinha expulsado os cambistas, os comerciantes, lá do templo, que eles estavam vendendo milagres, eles estavam vendendo perdão. E Jesus falou assim: não é nada disso que eu queria. E expulsou todos eles. Então, Jesus não tinha para onde ir, nenhuma casa queria receber Jesus, com medo do que poderia acontecer. E Jesus foi dormir ao relento, no frio do Monte das Oliveiras, como muitas vezes ele fez. Muito cedo, ele foi para o templo, para orar, e ali chegaram os pobres, Jesus estava ensinando. De repente chega aquela procissão, com uma mulher no meio, homens já estavam com pedras, mas o lugar de apedrejamento era lá no lixão, era lá no Vale de Rinom, mas os homens já estavam com pedra ali na frente do templo. Como pode isso? Rompendo a tradição. Mas para aquela situação poderia, porque a vontade, os planos não eram apedrejar a mulher, era pegar Jesus. E jogam aquela mulher aos pés de Jesus. E quando jogam a mulher aos pés de Jesus, diz assim: aí mestre, o senhor conhece a lei de Moisés, devemos apedrejar, porque é adultério, esse negócio todo aí, ou não? E Jesus olha para eles, e baixa ali, né? E começa a escrever naquele piso, na poeira do piso. Até hoje tem aquelas poeiras, viu? Até hoje. Mas na época do templo, tinha ali o piso muito bem construído, muito bem feito por Herodes, Salomão, depois Herodes. E ele começa a escrever na poeira. Começou a escrever o quê? Enquanto os homens estavam olhando para aquela situação, esperando com a pedra na mão, e não eram pedras pequenas, não podia ser pedras pequenas, tinham que ser pedras que machucassem. E as pedras deviam vir primeiro aqui do pescoço para baixo, e no final a pedra deveria vir na cabeça. Então estavam escrevendo ali: olha, João, você também cometeu o mesmo pecado. Você se deitou com Maria. O outro dizia assim: você cometeu o ato do roubo, você falou mal daquela irmã, tal, dentro da igreja, isso. E eles foram vendo, e Jesus depois disse assim: você não cometeu nenhum erro que está aqui, então você pode jogar a primeira pedra, você tem o direito. E o que aconteceu, diz o relato? E as pedras foram caindo, enquanto Maria estava ali, com a cabeça curvada, pensando assim: eu já ouvi muitos convites desse homem, e ele deve ter ficado chateado comigo, e ele pode, com uma palavra deles apenas, me condenar, ou ele também pode me salvar. Mas se Jesus viesse para condenar as pessoas, irmãos, não haveriam pedras para ser tacadas aqui, ou não haveriam inocentes para atacar os pecadores, né? Jesus não veio para condenar ninguém. E o tempo passa, e Maria ergue a cabeça, e Jesus pergunta assim: e aí, Maria, não houve condenação? E ela disse: não houve. Então eu também, o que você espera de mim? Eu quero saber o seu pensamento comigo, Senhor. Eu também não te condeno. Você me perdoou? Perdoei, eu te perdoo. Mas eu não sou a favor do que você faz, de jeito nenhum. Eu critico a tua atitude, mas não discrimino você. E eu estou te dando a última chance de você nunca mais fazer o que você fez. Maria, disse Jesus para ela, esse teu pecado, esse teu erro, ele é uma ferida de mortal. E eu vou transferir essa ferida mortal de você para mim. Eu vou pagar o preço. Não pensa que não vai haver morte. Vai haver morte sim, mas não será sua. Eu estou dando essa oportunidade. Amigos, Maria pela primeira vez esteve diante de um homem que não olhava para o seu corpo não, olhava para a sua alma. Ela esteve pela primeira vez diante de um homem que lhe amava, mas não como os homens amavam. E sabe qual foi a reação de Maria? Ela voltou para Betânia, pasmem vocês, ela voltou para Magdala, e sabe o que ela fez lá? Vendeu todos os seus bens, tudo que ela havia conseguido, ela vendeu, pegou o dinheiro e voltou correndo para Betânia,
E quando chega em Betânia, ela diz assim: vou voltar para a casa dos meus irmãos. E quando chega lá na casa dos irmãos, diz assim: Marta, Lázaro, nunca mais vou sair de perto de vocês, nunca mais, vocês tinham razão, não precisa falar nada. E logo Marta diz assim: calma, Maria, está tudo bem, você foi trabalhar, não foi? Não, o dinheiro que eu mandava para vocês para ajudar nas despesas da casa não era de trabalho, não. Eu não estava lavando as roupas dos soldados, não. Eu era prostituta. O quê? Maria, nós falamos para você, Maria, você não era para ter acontecido aquilo com o nosso tio e tal. Qual era o nome do tio, irmãos? Simão. Você não era para ter feito isso, não era aquilo. Mas tudo bem, Maria, você está livre. Quem é que te deu essa oportunidade, Maria? Quem te salvou daquela ocasião, Maria? E ela disse assim: foi Jesus que me salvou. Ah, não foi nenhum irmão de igreja, não foi nenhum ancião, não foi nenhum pastor. Não, foi Jesus que me salvou. Aliás, ele me convidou algumas vezes. E naquela última vez em que eu ia morrer, ele me deu a última chance ainda. E eu recuperei a minha vida e por isso eu estou aqui. Ah, irmãos, aquilo foi motivo de festa. E logo Lázaro mandou uma carta ou e-mail, não sei como é que era, para Jesus, e disse assim: você pode, por favor, jantar, almoçar na minha casa. E aquilo ali, depois daquilo, começou uma grande amizade. Essa amizade culminou, sabe como? Em Jesus, além de ter livrado Maria de morrer, ele tirou Lázaro, sabe de onde? Da morte, irmãos. Estava morto há 4 dias. Jesus esperou os 4 dias que os judeus dizem que a alma sai do corpo. Esperou os 4 dias para que a alma saísse, para que ele dissesse para Lázaro assim: sai. Essa amizade culminou na ressurreição de Lázaro, muito íntima. Jesus gostava de dormir na casa daqueles irmãos. E logo, num dia, eu quero chamar vocês para a parte final. Jesus é convidado para voltar a Betânia. Faltava 1 semana para Jesus morrer. Sabe quem convidou Jesus para jantar na sua casa? O que vocês leram aí na Bíblia? Simão, ele era o ex-leproso. Esse Simão, o ex-leproso, era o tio de Maria. E Simão chama Jesus: eu quero pagar, como fariseu que era. Não no lado pejorativo não, viu, irmãos? Fariseu conhecem a Bíblia de cabo a rabo, viu? De início a fim. E ele chama Jesus para pagar o preço da sua cura, para fazer um jantar, uma sexta-feira à noite. E quando ele convida, ele diz para os familiares. E quando ele diz para os familiares dizem para outros. E a cidade, se encheu de pessoas em Betânia para verem Jesus e para verem Lázaro. E muitas pessoas saíram de Jerusalém para verem Lázaro, um homem que havia ressuscitado, para ver Jesus, um homem que ressuscitou. E sabe o que fez Maria? De manhã, ela correu para Jerusalém, pegou o seu dinheirinho e foi para lá. Ela queria gastar todo o seu dinheiro e ela queria comprar um presente para Jesus e dizer assim: eu quero dar tudo o que eu tenho para você, tudo. Em resposta, em gratidão ao que o Senhor fez por mim. E ela foi para a cidade e encontrou um homem que veio de longe. Era o vendedor mais conhecido, o vendedor dos ricos. E ela diz assim: eu gostei desse perfume aqui, pouco pequeno. E ela diz: eu gostei desse perfume, quanto custa? E ele deu preço, e ela negociou, e eles fizeram um negócio com 300 denários. 300 denários era o salário de um trabalhador durante um ano inteiro. E ela comprou o perfume, irmãos. E esse perfume estava dentro de um vaso que a Bíblia chama de quê? Vaso de alabastro. Esse vaso de alabastro, irmãos, ele vem de uma cidade das redondezas do Egito, uma cidadezinha ali do Egito chamada Alabastron. E eu fui nessa cidade para comprar um vasinho de alabastro para o meu sogro. E quando cheguei lá, o camarada me falou assim, quando eu perguntei o preço, ele disse assim: olha, 8. Quando ele falou 8, eu falei, $8, não é? E eu fui tirando $8 e ele disse assim: não, brasileiro, $8.000. Falei: uai, que história é essa? Vem aqui, eu vou te mostrar um vaso de alabastro do tempo de Jesus, teu Jesus. Ótimo, essa vai ser demais. E eu cheguei e ele falou: 25, muito mais antigo. Vou pagar $25, pago com o maior prazer. 25 o quê? $25.000. E eu falei assim: do you know Boticário? Você conhece Boticário, amigo? Natura?
50 pratas, a gente compra um perfume lá no Brasil, não compra? Você não conhece? E eu falei assim, vou ficar só com uma foto. Aliás, eu nem pude tirar foto daquele vasinho. Falei para o meu sogro, se contente em saber como era o vaso de alabastro, do tamanho da palma de um homem. E esse vaso, ele é de mármore moldado como um vaso de perfume. E o bálsamo que estava dentro dele, vem lá das montanhas do Himalaia, tá? De uma planta chamada Nardostax. Então a dificuldade de conseguir esse perfume, tanto o bálsamo como vasinho, fazia dele um perfume muito caro. Maria comprou este perfume e levou. No final da tarde ela corria, porque sabia que Jesus já tinha chegado, e corria. Enquanto ela corria de Jerusalém para Betânia, descia, as mulheres gritavam, prostituta, você não mudou coisa nenhuma, você tem que voltar para a sua vida. Com quantos homens você vai ter que se deitar para pagar esse perfume? Ou com quantos homens você se deitou para comprar esse perfume, já que você comprou à vista? E Maria cada vez mais chorava no momento que ela ia correndo em direção a Betânia. Essas pessoas não me perdoam. Assim acontece com os seres humanos, eles não perdoam os outros, irmãos, não perdoam. Você não precisa esquecer, mas você precisa perdoar, entendem? Você não precisa esquecer porque você tem memória, isso é normal, é natural. As pessoas, além de não esquecerem, elas também não perdoam, e não perdoaram Maria. Você vai pagar, você é prostituta, é isso e aquilo. E cada vez mais ela se enchia de angústia. E quando chega na casa de Simão, a casa está lotada, não tem onde ficar. Os bancos estão lotados com os homens da cidade, com os homens de Jerusalém, com os ricos de Jerusalém. As mulheres estão assentadas porque deram direito a ela. E não havia nenhum lugar, apenas um único lugar, irmãos. Era o único lugar onde ninguém poderia ficar. Ninguém, sobretudo uma mulher. Porque uma mulher não poderia ficar aos pés de um rabi. Jesus era considerado um rabi. Isso era uma afronta. O lugar é sujo, o lugar era para ficar os mordomos, que estavam abaixo dos empregados. E esses mordomos lavavam os pés dos visitantes. E Maria não pensou duas vezes. Quer saber? Não existe lugar melhor para ficar do que aos pés de... Não é isso que vocês cantam? Ou tem outro lugar melhor? Você teria coragem de fazer isso? De ir aos pés de Jesus? Mas para ir aos pés de Jesus, você tem que se negar. Para ir aos pés de Jesus, você tem que largar algo. Talvez você tenha que mudar a sua filosofia de vida. Talvez você tenha que mudar o seu pensamento. Talvez você tenha que descer o pedestal. E isso talvez você não queira. Maria fez tudo isso, se rebaixou e foi para os pés de Jesus. E quando chega nos pés de Jesus, ela pega o vasinho de dentro do bolso e quebra aquele vaso. Os homens ficam assim, Maria, louca, você quebrou o vaso de alabastro. O vaso de alabastro que vale tanto. Maria, você poderia usar o perfume e depois a gente pegava o vaso de alabastro e vendia e dava para os pobres. E Jesus repreendeu todos eles, irmãos. E sabe o que ela fez? Pegou o vaso de alabastro e começou a ungir a cabeça. Vocês veem em filme os pés, mas ela começou a ungir a cabeça de Jesus, tá? E ela pegou um outro vidro, que era costume das mulheres que ficavam tristes, os homens também. Ela guardava as lágrimas dela. E ela quebrou esse vidro e lavou os pés de Jesus. Sabe que costume era esse? Os visitantes, quando vinham nas nossas casas, então o anfitrião, ele quebrava o óleo e ungia a cabeça de quem entrava, para propor a ele lealdade. Propor lealdade. E recebia com um beijo. Simão recebeu Jesus e não ungiu Jesus, e não recebeu com um beijo. Sequer propôs que a empregada fosse lavar os pés de Jesus. Maria fez tudo isso de uma vez só. E ela cai aos pés de Jesus. E ela cai aos pés de Jesus e diz assim, ela recita o que está em Salmo 51. Senhor, cria em mim um coração que? Cria em mim um coração puro. Renova, faz isso. Os homens já sabem me acusar. Os amigos de Jesus estavam apontando o dedo para ela. Eles não entendem que eu mudei. Eles não entendem que eu mudei de vida, que eu fui transformada pelo Senhor. Então, eu quero ungir a sua cabeça. E ela começou a ungir a cabeça de Jesus. Olha aqui as minhas lágrimas de anos, lá em Magdala, lágrimas de tristezas, porque fui traída, porque fui angustiada. Os homens não confiaram em mim. Estou aqui lavando os seus pés. E Jesus levanta aquela mulher e fala assim, Maria, eu aceito
sua proposta de lealdade. Eu quero ser leal a você também, Maria. E olha, diante de todos aqui, onde quer que for pregado o Evangelho, daqui para frente, será contado o que você fez em memória sua, para que você saiba que o que você fez foi algo grandioso. Irmã Maria, irmãos, Maria foi a mulher naquele momento que chegou próximo da humanidade que Deus havia criado. Chegou próximo. Foi a única pessoa que ungiu, que deu alegria a Jesus, naquela uma semana que afastava daqueles dias que afastavam da morte de Jesus. Foi a única mulher. E Jesus morreu. Você quer saber quem foi a última mulher que saiu lá do túmulo, lá do Calvário? Quer saber quem foi a última mulher? Maria. As outras mulheres estavam preocupadas com o sábado que estava chegando, e os homens dizendo assim: vamos embora, tem que ir para casa, arrumar a casa. É sábado chegando, e as mulheres saíram correndo, inclusive a mãe de Jesus. Inocentes, puras, lógico. Maria foi a única, porque elas queriam ver Jesus, ela queria ver Jesus até a última hora. Quando foram enterrar Jesus, quando foram sepultar Jesus, sabe qual foi a última mulher que saiu do túmulo? Ela lembrou do que havia proposto. Eu quero ser leal a Ele, mesmo que eu caia, mesmo que todos não sejam leais, mesmo que todos virem as suas costas. Eu quero ser leal a Ele. Então eu quero ver onde vão colocar o corpo do meu mestre, porque eu vou embalsamá-lo. As mulheres depois levaram perfumes para embalsamar o corpo de Jesus, para perfumar o corpo de Jesus. Maria já havia dado o bálsamo antes, já havia dado o presente antes, já havia feito sua homenagem antes. Ela foi a última. Mas quando Jesus ressuscitou, irmãos, Ele apareceu para quem? Vieram os discípulos, e quem apareceu para os discípulos? Quem foi? Gabriel. Ele não está aqui porque você procura entre os mortos. O que está vivo, vai, avisa. Depois foram as Marias. E quem apareceu para as Marias? Ainda os anjos. Mas quando Maria voltou lá e ela olhou para um homem e pensou que esse homem fosse o jardineiro, e depois, uma outra vez, eu posso explicar por que isso. E ela pensou que fosse o jardineiro. Onde colocaram o corpo de Jesus? Só me fala, e eu quero ir lá para embalsamá-lo. Ele merece, não pode fazer isso, tal. E daqui a pouco ela ouve uma voz que ela conhecia desde algum tempo. E ela ouve Jesus falando assim: Maria, Maria, sou eu. E ela abre os olhos do entendimento. É o Senhor e tudo mais. Jesus, irmãos, se eu fosse Jesus, eu não faria isso não. Se eu fosse Jesus, eu apareceria para os soldados romanos e diria para eles assim: está vendo, vocês erraram, vocês me bateram, vocês me crucificaram, fizeram isso. Se eu fosse Jesus, eu faria dessa forma. Se eu fosse Jesus, eu apareceria para os discípulos e eu diria assim para eles: vocês me abandonaram na hora que eu mais precisava de vocês, ficaram avistando de longe, é isso bonito, hein? Se eu fosse Jesus, eu faria isso, irmãos. Eu apareceria para minha mãe e diria assim: mãe, está vendo, não precisava ficar preocupada assim, desse jeito, eu ia ressuscitar, a senhora sabia disso. Se eu fosse Jesus, irmãos, mas eu não sou, estamos longe. Jesus apareceu para aquela mulher, porque ela propôs lealdade, que ela diz assim: ainda que eu caia, ainda que eu fracasse, eu vou insistir. E é por isso que Jesus cumpre o que Ele prometeu. Tantas pessoas lembram de Maria hoje, irmãos. Quando é que vocês foram aos pés de Jesus? Qual foi a última vez? Já foram aos pés de Jesus e quebraram ali a sua vida? É muito difícil, irmãos, fazer isso. Quebraram o seu egoísmo, sua vaidade. Eu fazer isso? As pessoas estão olhando? Não. Tá bom, quando é que vocês fizeram isso em casa a última vez? Nós somos vasos de alabastro, irmãos, nas mãos de Jesus. Somos, sim, e carregamos um perfume precioso que está nas mãos de vocês. Mas ele fechado é apenas um objeto de luxo. Nada vale. Você é um vaso de alabastro para ser apreciado. Você quer ser apreciado por todos, quer ser admirado por todos. Veio à igreja por quê? Veio para a igreja para ver as roupas dos irmãos, para ver se os irmãos estão na moda. Veio para ver os carros.
Às vezes nós vemos a igreja como se fosse um shopping para ver as coisas, irmãos, a moda. Mas há muitas pessoas que vêm para adorar a Deus. Eu vejo no sorriso de vocês, no rosto de vocês, que vocês vieram para adorar a Deus. Mas não somente isso é o suficiente, irmãos. Temos que quebrar as nossas vidas diante de Jesus. Temos que propor a Ele lealdade, sobretudo nesses últimos dias que nós vivemos. As coisas estão acontecendo, irmãos. E eu não sou nenhum alarmista, não sou contra completamente. Mas as coisas estão acontecendo e Jesus está voltando. Jesus está voltando. E se você não for leal a Ele, Ele não vai te levar. Mas eu caio, não tem problema. Caia e levante. Mas eu fracasso, não tem problema. Você cai, fracassa e depois Jesus te levanta. Foi assim que aconteceu com Maria. Foi por isso que ela foi um baluarte na causa de Deus. Foi por isso que ela foi um líder do Evangelho e foi líder dos discípulos. Mas quando é que você fez isso? Minha esposa vai cantar uma música que fala dessa lealdade. E por onde eu quero terminar? Jesus está dando uma chance para você de propor lealdade a Ele, a despeito de quem você seja, a despeito de como você é. Você e eu somos Maria, mas isso não quer dizer que você seja prostituta, absolutamente nada. Não quer dizer que seja garoto de programa, nada disso, irmãos. Nós somos Maria, que carecemos desesperadamente da presença de Jesus. Nós carecemos desesperadamente de Jesus nas nossas vidas, nos nossos lares, no nosso trabalho. Nós carecemos. Portanto, nós temos que fazer como Maria fez, correr aos pés de Jesus e derramar Ele, quebrar nossas vidas aos pés de Jesus, porque Ele vai fazer de nós pessoas como fez de Maria. Ouçam essa música. Bem firmado está meu coração em Ti. Aleluias, honra e glória dou a Ti. Exultante o meu ser se regozija, ó Pai. Clamo santo, santo, grande é o Shaddai. Venho ao trono do Senhor me colocar. Quem se humilha, exaltado então será. Todo aquele que a Ti clamar, responderás. Venho em nome de Jesus me declarar lealdade, Senhor. Hoje venho propor, firmado aos Teus pés, mesmo que na dor. E se eu tropeçar, sei que vais me amparar. E se eu cair, Tu me levantarás e voltarei pros Teus pés, Senhor. Bem firmado está meu coração em Ti. Aleluias, honra e glória dou a Ti.
exultante o meu ser se regozija, ó Pai. Clamo santo, santo grande é o Shaddai. Venho ao trono do Senhor me colocar. Quem se humilha, exaltado então será. Todo aquele que a ti clamar, responderás. Venho em nome de Jesus me declarar lealdade, Senhor. Hoje venho propor, firmado aos teus pés, mesmo que na dor. E se eu tropeçar, sei que vais me amparar. E se eu cair, tu me levantarás e voltarei pros teus pés, Senhor. E se eu tropeçar, sei que vais me amparar. E se eu cair, tu me levantarás. Lealdade, Senhor, hoje venho propor, firmado aos teus pés, mesmo que na dor. E se eu tropeçar, sei que vais me amparar. E se eu cair, tu me levantarás e voltarei pros teus pés, Senhor. Teus pés, Senhor. Então nós vamos orar, pedir a Deus que Ele nos dê essa capacidade, essa determinação, essa fé, porque como disse o nosso irmão Serginho, ele está voltando e nós sabemos disso. Mas se faz necessário que você e eu façamos a nossa parte, que é nos consagrarmos para encontrarmos com Ele. Oremos. Querido Jesus, obrigado, Senhor, porque através do seu Santo Espírito, o Senhor falou pelo seu servo Serginho, e que essa mensagem veio de encontro aos nossos corações. Como eu disse no início desse culto, eu orei que a mensagem possa vir em nossos corações e que saiamos daqui totalmente renovados, transformados e com a certeza que nós, naquele grande dia, o encontraremos no céu. Senhor, se há conosco alguma família, algum irmão, alguma visita que esteja passando por uma crise muito forte, esteja desanimado, esteja querendo te largar, eu rogo em nome de Jesus que o Senhor venha fortalecer a todos. Continue conosco, continue nos dando essa força para permanecermos juntos até o seu breve retorno. Como disse teu servo, esse mundo não irá muito longe, mas necessitamos cada vez mais de irmos aos seus pés para que sejamos pessoas fiéis e sinceras a ti.
nos leve em paz para os nossos lares. Que esse sábado seja verdadeiramente um sábado deleitoso, que não iremos para casa dormir, mas que façamos a obra missionária de Deus para ganhar almas para Jesus. Obrigado por tudo, obrigado por esse culto, pelos louvores, por tudo que foi dito aqui. Em nome de Jesus, amém. Queremos reafirmar o nosso culto jovem, hoje às 17 horas em ponto. Se você quer saber qual a visão da Igreja Adventista com relação aos últimos acontecimentos, a renúncia do Papa, a eleição do novo Papa, venha que nós estaremos fazendo um programa especial sobre isso. Hoje em ponto, às 17 horas. Mas agora vamos sair em paz. Uma mensagem tão linda, vamos em paz e vamos voltar em paz mais tarde. Amém?